O nosso foco no Coletivo Amor de Madre tem sido completamente voltado para pesquisa, desde material, de comportamento, a história do design. Para você saber onde você está, você tem que estudar a história, né? Da onde ela veio. E a gente tem um legado muito grande no design moderno, do qual o Sérgio é um grande expoente. Sérgio Rodrigues, que eu tive o privilégio de ver uma vez, pessoalmente, trocar 3 palavras que foram lindas. E o Fernando, ele é muito amigo de grandes amigos que traçaram essa relação, né? Então começaram, poxa, você tem que conhecer o Fernando traz todo o legado do Sérgio, primo deles, estão juntos, acho que tem muita coisa para vocês trocarem nessa figurinha. E obviamente, você ter um personagem ali que viveu junto com a história é uma outra coisa. Eu faço parte do Instituto Sérgio Rodrigues. O meu trabalho dentro do Instituto é justamente analisar cada documento quando eles são relacionados diretamente a projetos de design ou de arquitetura. E nesse trabalho encontrei alguns projetos que não tinham sido executados ainda. Essa é a poltrona Renata. Tinha ainda um protótipo no depósito do estúdio dele, que aparece aqui nessas fotos. E aí eu recuperei esse projeto através desse protótipo e das fotos. O Sérgio ainda chegou a acompanhar, ver a construção desse projeto a partir do protótipo e sugeriu algumas alterações. Um pouquinho depois ele faleceu. Essa foto foi um momento que o Sérgio visitou lá o ateliê e ele adorava esse momento de participar da execução. E ele tinha uma noção muito clara também de como que a coisa se desenvolveria depois do projeto. Então ele nunca fez um projeto que não fosse viável de ser construído. Essa aqui é a cadeira Gaia e conhecendo os detalhes de criação, de projeto do Sérgio, para mim é uma coisa muito fácil de fechar todos os detalhes para poder produzir o protótipo. O que foi feito uma pequena adaptação, mas é uma adaptação que eu tenho certeza que ele faria e fez em alguns casos, é oferecer essa opção do estofamento com revestimento de tecido ou de couro. Essa aqui é a poltrona Vivi, do Sérgio Rodrigues. É um projeto que foi feito em 1962. Essa peça aqui, o Sérgio gostava muito da circunferência, seja ela um elemento vazado, os botõezinhos das peças. Aí nesse caso aqui, quando a gente vê a poltrona de lado, a gente também tem essa figura da circunferência no rolo de apoiar a cabeça. Uma característica que permeia toda a obra do Sérgio é o conforto. Antes de fazer a poltrona, eu duvidava um pouco se ela seria uma poltrona confortável. E para minha surpresa, ela não é confortável, mas ela é muito confortável. Essa escrivaninha Lacerda, ela é de 1958. Tem dois planos práticos aqui. Um é esse daqui que você puxa para apoiar uma calculadora, um café, alguma coisa assim. O Sérgio gostava muito de colocar movimentos nas peças. E aqui tem um outro plano que na época seria para colocar uma maquininha de escrever, uma Olivetti compacta. Hoje a gente bota o laptop aqui. Ela continua contemporânea. A superfície dos planos, o Sérgio em algumas vezes usava folha de fórmica. E a gente entendeu que talvez fosse mais simpático fazer ela toda de madeira. A fórmica, quando ele usava a fórmica, era um material novo, ele fez várias coisas usando fórmica e hoje talvez não seja um material tão valorizado e talvez melhor a gente trabalhar com a madeira só. Quando era garoto, pequeno,
10, 12 anos, eu morava aqui em São Paulo, eu nasci em São Paulo. E eu pegava minha bicicleta e ia lá no prédio da Oca, no Ibirapuera, que naquela época era o Museu da Aeronáutica. Tinha duas reconstruções do Santos Dumont, o Demoiselle e o 14 bis, em tamanho natural. Tinha a maquete da casa do Santos Dumont em Petrópolis, que chama Encantada, que é um chalezinho lindo, super gracioso. Naquela época eu fiquei tão encantado com aquilo que eu fiz uma maquetezinha também da casa do Santos Dumont, uma maquete pequenininha assim. Uma vez o Sérgio foi jantar lá em casa, eu já morando no Rio, né? Eu morava na casa da minha tia. E eu mostrei essa maquete para ele. E ele ficou impressionado de ter feito aquela maquete, achou lindo e tudo. E aí ele me chamou para fazer uma maquete das casas pré-fabricadas dele. E dali eu fiquei. Eu era tão alucinado pelo ambiente de trabalho, pelos móveis dele. Tinha, aquela bagunça de papéis e tudo, uma cadeira toné antiga onde ele sentava, uma prancheta pintada de vermelho, a estrutura do primeiro sofá mole em pé no canto da sala. Era um lugar, assim, da criatividade mesmo. Era aquela bagunça que não é uma bagunça de desorganização, é uma bagunça da criação. Quando essa maquete foi concluída, aí a Vera Beatriz, a esposa dele, falou: mas por que você não vem trabalhar aqui com a gente? Eu lembro que esse dia eu fui para casa chorando. E aí a gente começou a trabalhar. Fiquei trabalhando dentro de estúdio 7 anos. Aqui eu estou trazendo, nesse lançamento, 5 peças do Sérgio Rodrigues, 5 peças minhas. As 5 peças que eu criei nessa ocasião são inéditas. O Banco Irene foi um pedido de uma grande amiga e ela queria que eu fizesse uma mesa para a cozinha, aquela mesa no centro da cozinha, mas que tanto servisse para ela trabalhar em pé, quanto funcionasse também como uma mesinha de jantar. Só que uma cadeira comum, você fica com o tampo muito alto, então eu fiz essa cadeirinha com esse propósito, para poder sentar nesse balcãozinho. O que eu tive que resolver foi a superfície do assento. Ela tem a cavidade no meio, que dá o conforto da anatomia, né? E aqui nas bordas eu desci como se fosse um champignon para não ter aquela pressão da borda na parte de trás das coxas e dar o conforto que toda peça eu acho que tem que ter. Essa é a poltrona Santos Dumont. Ela tem uma relação não tanto com 14 bis, mas mais com Demoiselle, que tem esse perfil, que nem eu fiz aqui da cadeira, da asa, uma coisa muito delgada. A escolha da palhinha também se deve a isso, porque ele fazia uma cestinha, tanto para os balões quanto para os aparelhos aéreos, ele fazia uma cestinha para ficar leve, fazer de vime para ser um material leve e é onde ele se abrigava ali dentro do aparelho. Depois a estrutura da cadeira, que acho que remete um pouco a essa estrutura de fuselagem, principalmente do Demoiselle, o cavalete central, o cavalete de trás, esse afunilamento da forma da frente para trás. Eu consigo enxergar nela um pequeno aviãozinho. O que mais me surpreendeu foi encontrar desenhos. Porque o Sérgio, ele era um desenhista, mas não só o desenhista do mobiliário ou da arquitetura. Ele desenhava as pessoas, ele desenhava os layouts para seduzir o cliente daquela ideia de projeto. Esses são desenhos, assim, inacreditáveis. Foi muito, muito importante poder conviver com ele e absorver esse espírito de viver dele e o amor que ele tinha também de fazer o que ele fazia.